Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vitória e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque algumas semanas atrás o Senhor me incomodou e pediu para que eu trouxesse essa mensagem aqui para compartilhar com vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento e a volta de Jesus. E eu intitulei a mensagem desse vídeo como E se Deus não te permitir casar? E eu queria começar te dizendo que Deus não vai te dar um casamento se a ideia de casar te rouba da presença dele. Bom, é muito comum a gente escutar hoje em dia, principalmente vindo de jovens da nossa idade, aquela frasezinha de ai Senhor, eu anseio pela sua volta, mas me permita casar e construir uma família antes. E pode não parecer, mas essa simples frase nos mostra quais são as nossas prioridades. E eu já fui a pessoa que disse essa frase, que usou dessa frase com o Senhor, e o Senhor me mostrou o meu erro e eu pedi perdão a Ele, e eu fui ensinada através de uma conversa no meu íntimo com Deus. Mas Deus ama casamentos. Sim, Deus ama casamentos, mas Deus também diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Isso tá lá em Mateus 6,33. Bom, gente, foi o que eu disse. Eu não tô dizendo que Deus não gosta de casamentos. Pelo contrário, Ele realmente ama e quer que nós nos casemos. Mas a partir do momento que a ideia de casar, o casamento, se torna mais importante que o nosso encontro com o noivo, a conta não bate. Lá em Mateus 22,30, tá escrito assim: na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamentos, mas são anjos no céu. Bom, o que esse trecho tá dizendo lá de Mateus 22,30? Que quando a gente estiver no céu, a gente não vai estar casado. Não teremos um casamento, não teremos nosso marido. Eu falo isso em marido porque eu sou mulher, mas aí você troca aí e inverte, entendeu? Enfim, lá no céu a gente não vai estar casado. Nós não teremos o nosso cônjuge ao nosso lado. É basicamente isso que tá dizendo. Então, por que estamos tão preocupados com casamento, que é uma coisa terrena, se no céu não vai ter? 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 e 8, tá escrito assim: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo com o que comer e com o que vestir-nos, e sejamos com isso satisfeitos. Então foi o que eu acabei de falar. Por que a gente está tão preocupado com uma coisa que vai ficar aqui na terra, sendo que não iremos levar um casamento para o céu? Nós não seremos casados, então, pela lógica, o casamento é algo terreno. E Deus, Ele diz pra gente, em Colossenses 3,2, a seguinte coisa: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, isso tudo liga com o que eu tô dizendo aqui agora. Beleza, vamos pela lógica. Se o casamento é algo terreno, se a gente não estará casado no céu, e Deus fala pra gente manter os nossos pensamentos nas coisas do alto, nas coisas do céu, por que a gente tá tão preocupado com o simples fato de nos casar? Entendeu? Por que estamos tão preocupados com o nosso possível casamento? Porque foi o que eu disse. E se Deus não te permitir casar? E se Deus escreveu lá a sua história e Ele não tem a ideia do casamento escrita na sua história? O nosso dever, a nossa preocupação deve ser em tornar Jesus conhecido. Esse é a nossa preocupação. A nossa preocupação é em cumprir com o ID, que é o nosso chamado. O ID tá lá em Marcos 16,15, que é aquela famosa frase que eu acho que todo cristão conhece, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Dessa deve ser a nossa preocupação. E não com o nosso possível casamento, porque você nem sabe se Deus vai te permitir casar. Cristo vem e Ele não demora. Essa é outra coisa que eu queria muito, é um segundo ponto que eu queria muito enfatizar aqui. Cristo vem e não demora. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, tá escrito assim: venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Primeira frase ali que o Senhor falou: venham em breve. Cristo vem e não demora. Nós devemos nos preocupar com a volta de Jesus. Cristo está voltando e você está aí preocupado com o seu possível casamento.
o Senhor realmente ama casamentos. Não estou dizendo que casar é errado, porque realmente não é. O que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo te questionar neste vídeo é: o que tem sido a prioridade na sua vida? O que tem tomado o seu tempo, tomado os seus pensamentos? O que tem sido prioridade na sua vida? A volta do noivo ou o seu casamento? Qual tem sido a sua prioridade? A ideia de casar não pode ser mais importante do que aquele que nos permite casar. Então, é isso que eu quero deixar como mensagem no vídeo de hoje. Em Marcos 12, no versículo 28 ao versículo 31, o Senhor nos dá o nosso maior mandamento. Ele fala quais são os nossos maiores mandamentos, o nosso primeiro e o nosso segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E se o nosso pensamento está mais focado no nosso possível casamento do que na volta de Cristo, então quer dizer que a gente está invertendo a ordem dos mandamentos. Nós estamos amando o próximo mais do que a Cristo. Conseguem entender? Entenderam a minha lógica? Continuando nessa linha de Marcos 12, no versículo 32 ao 34, diz que aquele que entende que se deve amar ao Senhor em primeiro lugar não está longe do reino de Deus. Basicamente, o Senhor fala que aquele que entende o nível de prioridade do Senhor acima do seu casamento, de amar o próximo, esse que a linha de raciocínio tá falando sobre amar o próximo, mas amar o próximo automaticamente amar o seu futuro cônjuge, né? Então o Senhor tá falando que aquele que entende que amar a Deus é mais importante do que amar ao próximo não está longe do reino de Deus. Basicamente é isso que o Senhor diz pra gente em Marcos 12. E outra coisa que eu queria deixar aqui é que enquanto você não priorizar a Deus ao invés do seu possível casamento, Ele não dará pra você o seu noivo ou a sua noiva pra que ele não te perca. É uma coisa que acho que todo mundo já viu aí pela internet, que enquanto você focar muito em receber aquilo de Deus, Ele não vai te dar. Porque se você se importa tanto com aquilo, Ele tem medo de te perder para aquilo, entendeu? Então Ele não vai te dar algo que possivelmente vai te tirar da presença dele, que vai fazer com que você se afaste dele. Então, enquanto o seu casamento for prioridade na sua vida, for algo que você anseia muito mais do que conhecer o seu noivo, Deus, o seu Criador, aquele que morreu por você na cruz, Ele não vai te entregar aquilo que você está pedindo. E eu não digo isso só em relação a um futuro casamento, e sim sobre qualquer coisa, sobre um carro, sobre uma casa, sobre um sonho que você tem. Ele não vai te entregar enquanto você não parar de priorizar aquilo acima dele. Porque quando você prioriza algo a ponto de pedir pra Deus aquilo, diariamente, ansiar muito por aquilo, significa que você tá priorizando mais aquilo do que o seu relacionamento com Deus. Então Ele não vai te entregar algo que Ele sabe que vai te afastar dele. Ele não quer te perder. Então Ele não vai te dar algo que te tiraria da presença dele, que te afastaria da presença dele. Então é outro questionamento, outra coisa que eu quero perguntar pra você essa noite, dessa noite, porque eu tô gravando de noite, mas durante esse vídeo. Outra coisa que eu queria deixar de questionamento aqui, pra você entender o motivo de Deus não te ter dado um relacionamento ainda. Se Deus te der o seu futuro cônjuge agora, se Ele te entregar agora, sua futura esposa, seu futuro esposo, ele te perderia ou Ele ganharia um casal a Cristo? Ele ganharia vocês dois pra Ele ainda mais? Esse é o meu questionamento. Se Ele te entregasse agora, durante o tempo que você está assistindo esse vídeo, o seu futuro cônjuge, Ele te aproximaria da presença dele ou Ele te afastaria, e não só a você, mas o seu futuro cônjuge junto? Dito tudo isso, vamos conversar sobre como priorizar a Deus, agora que você entendeu que deve priorizar a Deus e não o teu casamento. Beleza? Claro, vamos lá. A primeira texto que eu queria ler com vocês está em Mateus 6,6, que diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e
ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, que o vê em secreto, o recompensará. Isso está lá em Mateus 6,6 e, basicamente, a gente deve buscar a ajuda do Senhor, pedir para que Ele renove a nossa mente, o nosso coração, tirar essa ideia do nosso futuro casamento, da nossa cabeça, e que os nossos pensamentos, o nosso coração esteja alinhado às vontades dele e ao que ele quer pra nós, o que ele quer da nossa vida. Mateus 6,6 fala literalmente isso: vá no seu quarto, feche a porta, ajoelha e ora. O que mais nos aproxima da presença de Deus é orar, porque o relacionamento com Deus simplesmente é um relacionamento, assim como você tem com seu pai, assim como você tem com sua mãe, mas é um relacionamento mais poderoso. E quanto mais intimidade você tem com Deus, mais alinhado com o que Ele tem pra você, você vai estar. Então, fecha a porta do seu quarto, ajoelha os seus joelhos ali e pede ajuda pra Ele. Peça pra que Ele te ajude a focar 100% aos coisas que Ele quer pra sua vida e não naquilo que você acha que é melhor. Bom, eu quero indicar um livro pra vocês que me ajudou muito nesse meu processo de entendimento sobre relacionamento, casamento e etc, que é o livro Romance Real, da pastora Rebecca Urbick. Acho que é assim que fala sobre o nome dela. Ela é pastora, ela é da minha igreja, ela é irmã do meu pastor, Abe Uber. E é um livro importantíssimo pra se ler nessa fase da vida que você está pensando em ter um relacionamento. Para nós que estamos entrando na nossa fase adulta, para aqueles que já estão na fase adulta e não encontram seu cônjuge, esse livro é muito importante. Ele ajuda a gente a entender muita coisa e a gente não se frustrar em um relacionamento. Ele te dá várias dicas e te mostra muitos pontos importantíssimos antes de se relacionar com alguém. Então, essas são as minhas dicas para você priorizar Deus na sua vida. Primeiro é ir em secreto, buscar a Deus em secreto, viver em secreto e em intimidade com o Senhor, e ler esse livro maravilhoso da lindíssima pastora Rebecca Urbick. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela pessoalmente. Ela me tirou muitas dúvidas, ela me ajudou tanto. Ela é uma incrível mulher de Deus e o livro dela é sensacional. E eu recomendo para todos vocês. Apenas leiam esse livro. Esse livro é incrível. Vocês podem encontrar ele eu acho que tem na Paz Editora. É que eu comprei na coisa da minha igreja, né? Eu comprei na editora, no Paz Bookstore, né? Que é um negócio que tem lá na minha igreja. Mas eu acredito que vocês podem encontrar esse livro na Paz Bookstore, na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, quem tiver interesse, só ir aqui na descrição que eu vou deixar o linkzinho pra vocês, tá bom? Bom, gente, Deus abençoe todos vocês. Eu espero que esse vídeo tenha tocado aqueles que estão assistindo e que vocês entendam a importância de priorizar a Deus e não o seu possível casamento. Eu quero também dizer para aqueles que ainda não casaram e que acham que Deus não tem o propósito do casamento na sua vida, continue buscando o Senhor. Entenda se é realmente isso que Ele quer pra sua vida. Pode ser realmente que Ele não tenha o projeto do casamento na sua vida, mas isso não te deixa menos filho de Deus, não te torna menos filho de Deus, menos cheio da unção, menos cheio do Espírito, sabe? Pelo contrário, Deus tem muito pra te usar. E para aqueles que já estão casados, parabéns, que Deus abençoe o relacionamento de vocês. Para aqueles que estão namorando, fazendo corte, que Deus ajude vocês nesse processo e que ajudem vocês na realização do sonho de vocês, que é o casamento. E para aqueles que estão solteiros, como eu, galera, vamos ler o livro. Vamos ler todo mundo junto, entendeu? Eu vou até reler esse livro. E busquem apenas ao Senhor. E isso basta, sabe? A presença de Deus é o que basta. Queria finalizar fechando a oração que eu fiz no começo, que vocês não viram, porque eu orei antes de começar a gravar. E eu queria abençoar cada um de vocês, então vou fazer uma oração rapidinho aqui. E é isso aí. Senhor, muito obrigado
por esse tempo, muito obrigado por me dar a mim essa palavra que você me permitiu trazer hoje, Pai. Muito obrigado por ter usado a minha vida para alcançar outras vidas e para que outras pessoas entendam, assim como o Senhor me explicou, assim como eu entendi, a importância de priorizar o relacionamento contigo, a importância de priorizar a sua volta, a importância de proclamar o teu nome para todas as pessoas, Paizinho. Muito obrigado por ter usado a minha vida para gravar esse vídeo e para falar com outras pessoas, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor, e eu peço para que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que assistiram esse vídeo até o final, aquelas que não assistiram também, Pai, que você alcance elas de outra forma, Pai. Que cada um dos seus filhos que assistiram esse vídeo, Senhor, sejam alcançados e sejam sempre cheios da sua presença, Senhor, que eles estejam voltados e tenham muita intimidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Paizinho. Obrigada, Senhor. Amém. É isso, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês lerem o livro, deixem aqui embaixo o que vocês acharam, comentem aqui as suas experiências e quem quiser testemunhar aqui embaixo também, fique muito à vontade. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.